Fala, meus queridos, tudo bem com vocês, meus investidores? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Troca ao Topo. Eu me chamo Kaique Santos e é uma honra ter você aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você a minha opinião sincera, como está sendo para mim investir na Bolsa de Valores. E eu completei exatamente 6 meses desde quando eu comecei a investir e eu quero trazer aqui as minhas principais experiências, erros e acertos, a minha opinião, qual é o meu objetivo a longo prazo também e, claro, poder te orientar acerca das dúvidas possivelmente que você carregue nos seus dias atuais acerca dos investimentos. Então fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, e sem mais delongas, eu quero compartilhar aqui com você a tela do meu computador, porque eu quero mostrar para você como está a minha carteira e eu uso o Consolidador, né, na plataforma do Investidor 10, onde você vai ter aqui um panorama geral de todos os seus ativos. Mas antes de tudo, eu preciso um pouco compartilhar como foi a minha história, o meu começo. E para quem me acompanha aqui no canal, sabe que no ano de 2024 eu já tinha começado a investir e eu estava ali investindo, tinha há cerca de mais ou menos 6 a 7 mil reais investidos e o meu objetivo a princípio era ter total de 10 mil reais investidos. Só que quem acompanha aqui sabe, infelizmente meu pai adoeceu, ficou doente, e eu tive que acompanhá-lo, né? É o mínimo que eu posso fazer como filho, é o nosso papel, é o mínimo que nós podemos fazer. E para manter as despesas, as contas deles em dia, já que ele não tem um trabalho fixo, eu tive que vender, infelizmente, meus ativos. Eu não tinha uma reserva, eu não tinha construído uma reserva ali para poder usar de segurança ou de emergência. E, infelizmente, eu tive que encerrar os meus investimentos, mas com muita expectativa e esperança de retomar eles. E agora, no ano de 2026, foi onde exatamente isso aconteceu. Eu consegui aqui retomar os meus investimentos e como você pode ver aqui na tela, né, do Investidor 10, já desde fevereiro de 2026 ao mês 7 de julho de 2026, eu comecei a retomar os meus investimentos e eu quero compartilhar com você aqui a minha experiência e como está a minha carteira nesse presente momento. Também qual é o método de alocação que eu estou utilizando, porque possivelmente você, assim como eu, é um investidor iniciante, tem pouco dinheiro para aportar e investir todos os meses, então todo dinheiro, toda estratégia, toda economia, ela é muito bem-vinda. Principalmente no país que estamos vivendo, que é o Brasil, que é tão difícil investir, é tão difícil você guardar dinheiro, fugir desses juros altíssimos, realmente é algo tudo muito abusivo. Então eu valorizo muito cada centavo. E você olhando talvez para o meu patrimônio e fala assim, ele tem apenas 4 mil reais investidos. Porém, para mim, esses 4 mil reais têm um valor gigante. Você não tem noção do quanto eu abro a minha corretora, eu vejo aqui todos os dias como está aqui os meus ativos no site do Investidor 10, o quanto eu fico feliz e eu me alegro. Então, eu já tive um lucro aqui de 128, já tenho recebido dividendos também, né? Só nesse ano foi R$ 52. Mas se você acompanhar aqui até o final do vídeo, daqui a pouco eu vou mostrar para você como que está a minha realidade em relação aos dividendos. Qual é a minha projeção, quais são os dividendos que eu tenho recebido de forma mensais fixas, como que está aqui o meu caixa, né? Porque à medida que a gente vai aportando e vai investindo, a tendência é que aumente também a nossa capacidade de aporte e faça que o efeito dos juros compostos trabalhe ao nosso favor. Então, hoje você vai perceber que na minha carteira existe uma concentração maior de fundos imobiliários. E por que que existe uma concentração maior em fundos imobiliários? Justamente pela questão do fluxo de caixa. Eu preciso aportar mais se eu quiser acelerar, e eu quero muito acelerar o crescimento do meu patrimônio. Então, uma das melhores formas e estratégias, claro que eu tenho que diversificar, né? Não posso alocar todo esse dinheiro, que são esses R$ 2.700, em apenas um ativo, porque o risco seria gigante. Então, tem uma concentração em fundos imobiliários, em ações também. E a minha reserva que eu estava construindo, que eu tive que fazer a manutenção preventiva do meu carro, eu fiz algumas coisas que eram importantes e estão necessárias, eu tive que tirar da minha reserva novamente, então eu vou retomar a construção dela. Mas eu não quero de forma alguma ter que mexer e movimentar aqui os meus ativos, porque eu vejo que eles estão performando bem, né? Nossa carteira está com rentabilidade, você pode ver aqui de 4%. Então eu quero fazer com que isso até o final do ano de 2026 dobre, né? Então imagina comigo, pensa comigo se faz sentido para você, em menos de um ano você conseguir dobrar a sua rentabilidade, realmente isso é algo absurdo, absurdo mesmo. Então eu quero compartilhar aqui como está a minha carteira, principalmente o cenário atual, né, dos meus ativos. E olha que interessante aqui a escadinha dos meus ativos subindo todos os meses. Estou me esforçando, é dinheiro de férias, 13º, né,
Se eu ganho alguma bonificação, que é raro, mas se venho receber alguma coisa além daquilo que eu tenho costume de aportar, eu também faço questão de aplicar. Isso é uma das coisas mais importantes que eu queria compartilhar com você, o quanto a nossa mentalidade muda, porque a gente pensa assim no começo, eu vou começar a investir, eu vou ganhar bastante, eu vou ficar rico rápido, e não funciona assim. Você vai entender que esses primeiros anos são fundamentais, o quanto você se dedica para aportar, para investir, principalmente a disciplina, porque eu aprendi uma coisa nesse tempo breve de investimentos, agora um pouco mais maduro, né, você entende que o maior investimento que você pode fazer é em você mesmo, é no seu conhecimento, é nos seus estudos, é na forma. Eu aprendi que não é o que você investe ou o fato de você investir, mas como você faz isso. Isso se aplica para qualquer área da sua vida, seja familiar, sentimental, financeira, física. Muitas pessoas que nós conhecemos hoje em dia pensam que quando eu casar, minha vida vai mudar. E o fato de você casar não é o suficiente. É a forma como você casa. É a forma como você vai fazer a gestão do seu relacionamento, da comunicação. E com os ativos, com as finanças, não é diferente. Não é o quanto você investe, mas como você investe. Então eu aprendi aqui essa regrinha que quanto mais a gente vai investindo de forma segura, com os pés no chão, pensando, tendo uma estratégia, um método de alocação, isso vai fazer com que seus investimentos cresçam muito mais, vai te trazer, tem sim um efeito psicológico por trás disso, onde você vai ver essa escadinha subindo e você vai tendo valorização. A tendência é que você consiga isso, e é totalmente possível hoje, porque o Brasil, ainda que passe por muitos ciclos, né, continua sendo um país de grandes oportunidades para a Bolsa de Valores. Então, a forma como você vai aportar é fundamental. Olhando aqui para a empresa que eu estou investindo como ações, e essa parte é muito boa, porque eu recebi um comentário recentemente de um dos inscritos, falou assim, ó, compartilha a sua carteira. Então esse vídeo é perfeito, porque eu estou reagindo aqui à minha carteira após 6 meses. Então você vai ver que algumas coisas em questão de balanceamento, realocação, com o passar do tempo, a gente vai conseguindo fazer isso, à medida que a gente vai calculando o preço teto dos nossos ativos. Se você não acompanhou, recentemente eu lancei um vídeo aqui no canal, eu quero compartilhar com você também como você calcula o preço teto dos seus ativos, das suas ações. E a metodologia que nós utilizamos nesse vídeo foi através do Décio Bazin, onde ele pega ali e ele exige um retorno mínimo de 6% em cima daquele ativo. Então acompanhe esse vídeo aí, que vai fazer você também entender melhor como você aportar e investir aproveitando as melhores oportunidades. Então nós temos aqui no setor financeiro, né, nós temos o Banco do Brasil, que está passando por um momento um pouco delicado, então não é um momento de eu aportar, mas eu não vou vender os meus ativos. Acredito muito na recuperação do Banco do Brasil, mas realmente a carteira de crédito tem realmente mexido bastante com o lucro da empresa, com as despesas da empresa. Então, é um momento de muita paciência, mas eu acredito muito na recuperação desse banco que é centenário e realmente uma empresa excelente. Nós temos também, né, aqui diversificando nas ações, por mais que hoje elas representam em torno de metade da nossa carteira, eu tenho BB Seguridade e Caixa Seguridade, que são empresas previdenciárias, utilidade pública e também que trabalham com seguros, uma mais voltada para o agro, empresas, e outra para seguros habitacionais, imóveis, casas, e também tem o seguro de vida, mas não é o forte do portfólio e da carteira aqui de crédito dessas empresas. Então são empresas que eu acredito que são empresas perenes, empresas que realmente se sustentaram diante de muitas crises, e eu queria compartilhar um pouquinho da minha carteira. Já olhando para o segmento de energia elétrica, que é realmente um dos melhores segmentos para você investir na bolsa, eu tenho aqui a Taesa e tenho a Engie. A Engie está passando por um processo bem interessante, onde diminuiu um pouco o payout, que é o quanto ela vai distribuir para os seus acionistas de proventos e pagamentos, mas ela está investindo muito na sua empresa, então muito dos projetos que haviam sido compartilhados em fatos relevantes realmente saíram do papel, estão se concretizando. Então, ainda que diminuiu um pouquinho o pagamento do payout aos seus acionistas, a tendência é que para os próximos anos haja uma valorização boa nesses ativos e também uma remuneração bem agradável para os seus acionistas. A Taesa, eu também pretendo muito aumentar minha posição nela a longo prazo, e você vai perceber aqui que eu estou com 7 ativos. Mas a intenção até o final do ano é totalizar 10 ativos, tanto em fundos imobiliários como também nas ações. Então você vai ver que o percentual ele vai caindo, né, com o passar do tempo. Então a ideia é até o final do ano eu conseguir realocar e rebalancear minha carteira para que eu tenha no máximo 5%, né, de peso, né, na categoria aqui de cada um desses ativos que compõem o meu portfólio,
compõem a minha carteira. E eu estou tentando explicar isso de uma forma simples para que você entenda o quanto também é importante você diversificar. A Itaúsa é uma forma de investir também, né, no setor financeiro, que boa parte, praticamente 90% aí dos resultados da Itaúsa vem do Banco Itaú. Então, é uma forma de você investir no Itaú, não investindo diretamente nele, mas colhendo os frutos, sim, de um dos bancos privados aí mais lucrativos da nossa bolsa, uma empresa realmente incrível. A Klabin, ela já é uma empresa que ela é exportadora, né, de papel e celulose, é uma gigante também, uma empresa que sofre muito com a questão do dólar, quando ele cai, a empresa sofre muito, porque é uma empresa, ainda que verticalizada, é uma empresa que é dolarizada. Então, muito do seu modelo de negócio, as vendas, as aquisições, envolvem diretamente o dólar. É claro que isso reflete tanto a questão negativa quanto também a positiva. À medida que o dólar cai, ela sofre bastante, mas qualquer oscilação do dólar para cima, essa empresa ela cresce também e o resultado a gente vê, né, a precificação na bolsa dos seus papéis. Então é claro que o papel realmente aqui, a posição da Klabin na minha bolsa aqui, na minha carteira, acaba sendo insignificante, eu não tenho nem 1%, mas eu estou aumentando à medida que as oportunidades vêm. E a tendência é realocar mais alguns ativos aqui. Estou estudando até o final do ano para talvez colocar uma Vale, uma Petrobras e algumas outras empresas que são interessantes aí, tá bom? Olhando aqui para os fundos imobiliários, as pessoas gostam bastante de investir nos fundos imobiliários porque é uma forma de você ganhar os dividendos ali todos os meses, é algo muito mais previsível, é mais fácil de você entender o que é vacância, o PVP, e você também consegue ali ter uma carteira interessante investindo em bons ativos, né? E aqui eu tive que aproveitar de uma oportunidade que eu não podia deixar passar, mas eu feri um princípio olhando aqui para o percentual que cada um desses ativos representa na minha carteira. Eu acabei investindo mais do que devia no GGRC, porque ele estava realmente com o PVP bem descontado. E, meu querido, compartilhando algo com você de uma forma bem honesta. Você investir em um ativo de tijolo, segmento de tijolo, no caso aqui do GVRC, de imóveis logísticos, que está distribuindo dividend yield de 1% ao mês, realmente é algo absurdo. E eu não poderia ficar de fora dessa oportunidade. E isso é tão importante, né, que eu estou falando com você, do GVRC é tão importante, porque pensa comigo, aqui a diversificação da minha carteira, eu não concentrei tudo somente em um ativo, embora eu não estou aportando mais no GGRC, estou dando a oportunidade aqui, né, em preferência para o HGBS, que já é um fundo imobiliário de shoppings, onde eu estou diversificando, e é muito bom quando você também tem um ativo na sua carteira, no qual você também tem a oportunidade de frequentar os imóveis, né, os inquilinos que compõem esse portfólio. Então, já tive a oportunidade de visitar aqui 3 imóveis que compõem o portfólio do HGBS. Então, é um fundo também que está descontado hoje na bolsa. Eu tenho a tendência, né, para o mês de agosto agora, é realocar os meus aportes para cá, justamente para o HGBS, onde eu preciso aumentar a minha posição, que está um pouco abaixo dos 10%, né, por enquanto eu não coloquei novos ativos, que eu tenho estudado também BTLG, ILG também é um bom ativo que eu pretendo colocar na carteira, e tantos outros também aí de papel, que eu quero ter no método de realocação meu, né, eu quero ter pelo menos, digamos que fosse um exemplo de 10 ativos, eu queria ter 3 pelo menos de papéis e os outros 7 na categoria de tijolo, diversificando entre shopping, renda urbana, empresas de galpão logísticos e assim por diante. Então, eu tenho aqui o KNSST, que é um fundo de papel, está valorizado, né? E percebo que a rentabilidade desses fundos, eles estão positivas na minha carteira. O HGBS ainda não, porque ele é o fundo mais novo que eu inseri aqui na minha carteira e eu ainda não recebi os proventos dele. Então, a partir do próximo mês, vai ser bem interessante, porque eu não somente vou receber dividendos consideráveis pelo valor que eu tenho de aporte, mas também vai aumentar aqui a rentabilidade, tá bom? Então, eu pretendo sim investir em ETFs, diversificar também em criptomoedas, mas não é a minha preferência agora no momento, tá bom? Então, aqui olhando para os proventos, olha que interessante, comecei recebendo 1,95, você vai poder observar aqui, eu comecei recebendo 1,95 e recebi nesse mês 17,56. Só que se nós formos olhar aqui todos os nossos ativos, proventos também a receber, nós vamos ver que a nossa carteira ela vai crescer bastante, né? Isso é muito importante você analisar todos isso aqui. Quer ver? Eu vou colocar aqui o ano inteiro, todos recebidos e os futuros também, para você poder acompanhar. Nós já temos 20 centavos aqui para os outros meses relacionados à Itaúsa, né? Que é a empresa que vai distribuir também, que é o juros de capital próprio. E eu tenho aqui já para o próximo mês 7,44 já de ações
que são relacionadas à Caixa e Taesa. Mas eu não tenho aqui ainda o cálculo das empresas que vão pagar como BB Seguridade, eu não tenho aqui o próprio Banco do Brasil e também não estou aqui contando com os dividendos que vai ser dos fundos imobiliários, que vão ser cerca de R$ 28 a R$ 29. Então, possivelmente no mês de agosto, eu vou receber cerca de quase R$ 70 de dividendos, olhando para o valor de aporte que eu tive, é algo realmente fantástico e absurdo. Às vezes nós não temos noção do poder que isso tem no longo prazo. Vai mudar minha vida em 6 meses? Não. Vai mudar minha vida em 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5? Possivelmente não. Mas à medida que a gente vai aportando, à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai aumentando as nossas posições, a tendência é que fique algo fantástico aqui na nossa carteira. Outra coisa que eu queria só para encerrar o vídeo aqui, mostrar para você, já mostrei como que está aqui a nossa posição e cada um desses ativos, né? E aqui nosso patrimônio, nós temos aqui o crescimento, né? E olha que interessante isso. Nós temos aqui nossas ações, nossos imobiliários, nós temos aqui a diversificação deles, tentar ler aqui para não atrapalhar você, por segmento, por tipo, as nossas ações. Então, pode ver que existe uma concentração, sim, no setor financeiro, e nós precisamos melhorar isso quanto antes. E vindo para cá, descendo os fundos imobiliários, acontece algo mais diversificado, ou seja, o risco já está diluído. Tanto por tipo, nós estamos aqui olhando a regra e meu método de alocação daqui para frente vai ser exatamente esse: 70% em fundos de tijolo e 30% em fundos de papéis, que é justamente o que nós estamos seguindo aqui como regra. Então, estou compartilhando tudo isso por quê? Porque é importante você investir também na bolsa. Talvez você fale, eu estou inseguro, eu não sei se eu começo ou não. Eu quero encorajar você a fazer isso o quanto antes, você não perder tempo, porque vai te ajudar muito a você crescer, vai te ajudar muito a você avançar nos seus investimentos. E eu quis compartilhar isso porque muitas pessoas falam assim, eu quero começar e eu não sei como, então segura realmente a ansiedade, estuda muito sobre os ativos, não sai seguindo várias dicas, porque isso pode atrapalhar você comprar uma boa empresa, que acontece isso, tá bom? Eu não pense que não, mas acontece, aconteceu comigo em 2024. Você comprar um ativo que é uma empresa muito boa, mas no momento errado. Ainda mais se for uma empresa de commodities, ou se for uma empresa que está com preço esticado e margem de segurança lá embaixo. Então, isso pode comprometer a rentabilidade da sua carteira e você desanimar com a bolsa de uma forma injusta, até porque foi falta de conhecimento e de dedicação da sua parte, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo você tenha gostado. Eu vou pedir aqui no final que você se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos e também comente e deixe o seu like aqui. E eu tenho certeza que você vai poder acompanhar os próximos vídeos desse canal, que realmente está incrível e você não pode ficar de fora. E é isso. A minha oração é para que o Papai do Céu te abençoe, Deus te abençoe muito, te prospere, capacite a cada dia, para que seus sonhos, projetos e realizações se concretizem em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou e fui.